sexto ano, como vocês estão? Vamos iniciar agora mais uma aula da disciplina de História. Convido vocês a prepararem o ambiente de estudo, se for preciso, parar um minutinho para beber uma água, podem ir lá rapidinho, tá bom? O importante é que vocês estejam agora preparados para aprender bastante. Aproveitem o máximo que vocês puderem, pois tudo isso que nós vamos estudar hoje vai agregar na vida de vocês, na formação de vocês. Então, cheguem aqui comigo e vamos lá para mais uma aula. Neste momento, nós vamos dar início a mais uma aula de História. Então, eu convido você a abrir o seu livro didático. Abra o seu livro didático na página 42, tá bom? Na página 42, que é o capítulo 4 do livro. Nós vamos... esse conteúdo vocês já estudaram, então nós vamos recapitular novamente, certo? Eu vou dar alguns segundinhos para vocês se localizarem no livro, tá bom? O tema da aula de hoje, o tema que nós vamos abordar é sobre a Grécia Antiga. Nós vamos falar um pouquinho sobre a formação e consolidação das cidades-estados. Mas para a gente iniciar esse tema, nós precisamos primeiramente compreender por que é tão importante o estudo da civilização grega, tá bom? Primeiramente, a Grécia ela é o berço da civilização do mundo ocidental. Então, assim, dentro dessa história dessa civilização, tem muita coisa bacana para nós estudarmos. E fora que existem também muitas permanências ainda do mundo grego que chegam até os dias de hoje. É como algumas palavras, alguns termos como a democracia, a política, o teatro, a filosofia e existem muitos outros termos também. Tá legal? Existem também muitos filmes, existem muitos desenhos. Eu não sei se vocês já assistiram alguns filmes ou algum desenho ou algum jogo que faz referência à civilização grega. O Thor, tem o filme do Thor, do Hércules, tem algumas cenas do filme da Pequena Sereia, tem muitos jogos de videogame também. Então, assim, a civilização grega é uma civilização que nós vamos gostar bastante, porque nós vamos nos identificar com muita coisa que a gente já ouviu, que a gente já conhece, tá bom? O livro, ele propôs para a gente a leitura de algumas imagens, aqui na página 42 mesmo, tá bom? Logo no início do capítulo, ele propõe a leitura de algumas imagens. Eu coloquei apenas algumas, isso aqui são alguns pontos turísticos da Grécia, tá legal? E tem algo dentro nessas imagens que elas são parecidas, vocês estão percebendo? Olha aqui, que é a predominância da cor. Qual é a cor que está predominando nessas imagens? É a cor azul, tá bom? A predominância da cor azul. Por que a cor azul? O azul simboliza o mar e o céu da Grécia. Enquanto, olha só, ele faz referência também aqui à bandeira, por isso que eu coloquei a bandeira aqui do lado. Vocês estão vendo a bandeira da Grécia? Com as listas azuis e brancas? Por isso mesmo, olha só, o azul faz referência ao céu, enquanto o branco, o azul faz referência ao céu e o branco faz referência às nuvens, tudo bem? A simbologia dessas cores na bandeira remete à importância que o grego dá para o seu território, fonte de orgulho nacional, pois esse seu território, até os dias de hoje, ele atrai muitas pessoas, muitos visitantes, muitos turistas, tá bom? Eu trouxe aqui para vocês um mapa
para a gente conhecer um pouquinho sobre a região onde a Grécia ela se formou, tá bom? Onde ela se desenvolveu. A gente vai estudar um pouquinho a partir desse mapa. Ele é o mapa mais próximo que eu encontrei do livro de vocês, tá bom? Como o mapa do livro ele é muito pequeno, não ficou legal no slide. Então, eu escolhi um outro mapa que fosse mais próximo para vocês conseguirem compreender. Para a gente iniciar, vamos ler aqui embaixo o que está escrito? A Grécia é considerada por alguns historiadores como o berço da civilização ocidental, que já falamos agora há pouco. Começa por volta do século 20 a.C. A civilização grega se formou na região sul da Península Balcânica, região das cidades de Atenas e Espartas. Então, aqui, eu vou ficar acompanhando aqui pelo meu livro também. Vocês podem acompanhar também pelo livro de vocês, tá bom? Então, a gente vai conhecer primeiro qual é a região balcânica. Olha só, a região balcânica é todo esse espaço aqui onde eu estou mostrando, tá bom? Vocês estão vendo que tem uma delimitação aqui, não estão vendo? Pois é, essa região é a região balcânica. A gente chama também de Grécia continental, certo? Tá bom. Aí também tem a Grécia insular. Vocês estão vendo essas ilhas aqui ao redor do Mar Egeu? Pois é, essas ilhas ao redor do Mar Egeu, a gente chama também de Grécia insular, tá bom? Aqui na parte sul, vocês estão vendo aqui, eu estou mostrando no laser, essa parte sul a gente chama de região do Peloponeso. Estão vendo aqui escrito Peloponeso? A gente chama de região do Peloponeso, mas também é chamado de Grécia peninsular, certo? Então, assim, essas são as regiões onde a Grécia ela se desenvolveu, tá bom? Então, vamos passar. A invasão dos povos indo-europeus. Esses povos são os povos que formaram a Grécia Antiga, tá bom? Quem são esses povos? Os aqueus, os eólios, os jônios e também está faltando aqui, que eu esqueci de colocar, que é os dórios, tá bom? Os aqueus, vamos ler o dos aqueus. A fixação deles e a cidade onde eles ocuparam, tá bom? A região, o lugar onde eles ocuparam. Os aqueus, fixação entre 2000 e 1700 a.C. Eles fundaram a cidade de Micenas. Os eólios, fixação entre 1700 e 1400 a.C. Eles ocuparam a região de Tessália, tá bom? Tem aqui os jônios. Os jônios é fixação por volta de 1400 a.C., a ocupação da região da Ática e fundação de Atenas. Lembrando, esses aqueus que vocês estão vendo, esse primeiro, eles vão ficar conhecidos como os micênicos, porque foram eles que fundaram a cidade de Micenas. A cidade de Micenas era uma cidade muito poderosa e muito povoada. Muitos povos naquela região, eles eram guerreiros, tá bom? Aqui está faltando os dórios. A gente tem que lembrar dos dórios também, porque os dórios eles eram um povo que era atrasado em comparação a esses outros três aqui. Tá bom? Eles eram um povo rústico ainda, eles não dominavam a arte da escrita, mas só que eles dominavam a arte da guerra, o que era muito bom para eles. Nesse slide, nós vamos falar um pouquinho sobre a formação das cidades e estados gregas, tá bom? Tá lá na página 46 do livro didático de vocês, a formação das cidades e estados gregas. Vamos ler aqui o primeiro tópico.
Após a invasão dos dórios, a organização social que se consolidou na Península Balcânica baseou-se na formação de pequenas comunidades denominadas genos e era comandada pelo patriarca. Ou seja, gente, esses genos, eles eram sociedades patriarcais, era uma espécie de clãs, de grandes famílias, onde os membros eles compartilhavam os laços sanguíneos. E quem liderava, ele era chamado de patriarca, tá aqui, ó, eram comandados pelos patriarcas. Quem era o patriarca? Patriarca, ele geralmente era a pessoa mais velha daquele grupo, era aquela pessoa que tinha mais experiência de vida. Essa liderança do patriarca era passado de forma hereditária, ou seja, de pai para filho, tá bom? Outra coisa legal para a gente falar sobre os genos, que era baseado numa sociedade igualitária, onde os seus membros cultivavam as terras e criavam animais para o sustento de todos daquela comunidade. Tá bom? Vamos ler aqui. Nos genos, o trabalho e a propriedade da terra eram coletivos. Foi o que eu expliquei para vocês, tá bom? Eles plantavam para todos. O sustento, os animais, as terras, tudo que eles cultivavam era para todos, tá bom? E a agricultura e a criação de animais eram as principais atividades econômicas. Nesse terceiro ponto, a necessidade de proteção, no entanto, teria levado essas pequenas comunidades a se unirem, o que deu origem às fratias, fraternidade. Então, o que são essas fratias? Fratias eram umas comunidades onde elas se aliançavam umas com as outras, tá bom? No sentido de uma dar segurança para outra, uma dar ajuda para outra, tá bom? Eram as fratias, por isso que aqui do lado está escrito fraternidade. Cidade, estado. Vamos ler comigo esses dois tópicos, tá bom? A Grécia não chegou a formar um único reino, nem a ter um único líder. As cidades gregas eram politicamente autônomas, isto é, eram cidades-estados. Cada cidade-estado contava com líder, leis e exército próprio. O que unia aquelas cidades-estados era a cultura comum. Antes da gente passar para a próxima leitura, nós já vimos na aula anterior o conceito de cidade-estado. Vocês se lembram? Nós sabemos que cidade-estado significa cidade independente, é aquela cidade onde possui um governo próprio, uma administração própria, aquele lugar onde possui o próprio líder, com suas próprias leis, com seu próprio exército. É uma cidade que tem autonomia própria, tá bom? Contudo, o que a gente leu agora também, a única coisa que fazia com que esses povos fossem parecidos era a cultura. Por quê? Porque todos eles falavam a mesma língua, que era o grego, tá bom? E eles também mantinham a mesma religião, os mesmos costumes, tá bom? Tudo que estava ligado à cultura. Vamos ler aqui embaixo. Cada cidade-estado da Grécia era chamada de polis. Elas abrangiam, além do centro urbano, a região rural do entorno, ou seja, polis, com esse crescimento, nem todos conseguiam se tornar donos de terras, pois a maioria da terra estava concentrada nas mãos da aristocracia. Esse foi o motivo que muitos desses habitantes migraram para outros lugares. E quando eles migravam para outros lugares, quando eles iam embora, quando eles saíam daquela região
eles saíam sempre com o objetivo de ir em buscas de melhorias de vida. E devido, lógico, ao período das viagens da distância, eles normalmente, quando eles saíam, quando eles migravam, eles se organizavam em grupos. E quando eles se organizavam em grupos, eles acabavam escolhendo uma pessoa para liderar aquela viagem. Normalmente, essa pessoa, esse chefe que eles escolhiam, muitas vezes essa pessoa era a pessoa que era mais velha do grupo, tá bom? Que ela que ia direcionar o grupo durante todo o percurso da viagem. Muitas vezes eles acabavam se instalando em lugares com outros povos e acabavam estabelecendo trocas comerciais. Essa imagem é a imagem da cidade de Atenas, tá bom? Vamos ler aqui comigo. A cidade de Atenas se formou na região sul da Península Balcânica, tá? Como eu mostrei no início, no mapa, aparecendo a Península Balcânica, tá? Atenas se desenvolveu ao redor da Acrópole e da Ágora, local em que se davam os acontecimentos políticos, comerciais e religiosos, tá bom? Então, assim, para a gente compreender melhor, as acrópolis da antiga Grécia eram, como o próprio nome ele já diz, eram cidades altas, eram aquelas cidades que eram construídas no ponto mais elevado das cidades. E por que eram construídas nos pontos altos? Tá bom? Porque eles serviam originalmente como proteção contra os invasores das cidades inimigas. Então, o motivo das cidades serem construídas em pontos altos, em pontos elevados, era com o motivo de proteção. O objetivo disso era para eles se protegerem dos seus inimigos, tá bom? E essas cidades normalmente elas eram cercadas por muralhas. A Acrópole de Atenas era uma cidade que ficava sobre uma grande colina a 150 metros acima do nível do mar, abrigando diversos edifícios de grande significado arquitetônico e histórico. Eu vou trazer uma imagem melhor para vocês verem a Acrópole de Atenas, tá bom? Essa daqui que é a imagem da Acrópole de Atenas. É a imagem com o melhor ângulo para vocês observarem. Tá bom? Vamos passar. Bom, sobre Atenas, vamos conhecer também os principais regimes políticos que prevaleceram em Atenas, tá bom? Eu pontuei aqui os 4, tá? Que é monarquia, aristocracia, tirania e democracia. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma desses tipos de regimes políticos, tá bom? Primeiro, nós temos aqui a monarquia. O que era a monarquia? Era quando as cidades eram governadas por um único rei ou imperador, e esse rei ou imperador, ele tinha grandes poderes políticos, econômicos e até mesmo religiosos. E a aristocracia, vocês se lembram o que é a aristocracia? A aristocracia era quando as cidades eram governadas pelos aristocratas. Quem eram os aristocratas? Era um grupo formado pelos maiores proprietários rurais daquele lugar. Era como se fosse, de uma forma geral, era como se fosse o chefe das clãs, era o chefe das famílias, tá bom? Também tem aqui o outro regime político que prevaleceu na Atenas, que foi a tirania. O que é tirania? Tirania é, historicamente, um tipo de governo em que o líder
chega ao poder ou continua na liderança de maneira ilegítima, tá bom? Mas por conta do abuso de poder, da crueldade praticada por muitos governantes tiranos ao longo da história, esse termo tirano, ele acabou passando por uma ressignificação e tornou-se um sinônimo daquele governante que é autoritário, daquele governante que é cruel, que abusa do seu poder. Nós temos aqui também a democracia. A democracia, bom, democracia que significa governo do povo. Muito bem, governo do povo. Ou seja, o povo possui o direito de participar das decisões políticas. Então, nós conhecemos um pouco dos 4 tipos de regimes que prevaleceram em Atenas. Vamos dar seguimento na nossa aula. No livro didático de vocês, lá na página 50, apresenta uma janelinha, tem uma janelinha onde ele vai mostrar um pouquinho como funcionava a democracia ateniense, tá bom? Então, nós vamos conhecer um pouquinho como é que se dava a forma de democracia na cidade de Atenas. Para início, deixa eu ativar aqui o laser. Para início, vamos conhecer um pouquinho sobre a eclésia. Lá em Atenas, na cidade de Atenas, quem poderia participar da eclésia? Tá bom? Só poderia participar da eclésia quem fosse considerado cidadão. E só poderia ser considerado cidadão quem tivesse 18 anos, né? Tinha que ter mais de 18 anos ou mais de 18 anos e teria que ser filho de pai e de mãe ateniense, tá bom? Então, essas pessoas, elas eram consideradas cidadãs, então poderiam participar da eclésia. A eclésia era como se fosse uma assembleia popular hoje em dia, tá bom? Onde eles se reuniam, todos esses cidadãos se reuniam lá na praça e apresentavam todas as melhorias da cidade, os projetos para a cidade, muitas vezes até julgamentos também, tá bom? Então, isso tudo acontecia nessas praças. A gente vai ler um pouquinho aqui sobre a eclésia que está aqui na imagem do livro de vocês. Vamos lá. Reforçar o que a gente já conhece. Eclésia era a Assembleia do Povo que se reunia na Ágora, que eram essas praças que eu falei para vocês agora, tá? Para deliberar sobre os problemas da cidade. Eles apresentavam os problemas, apresentavam projetos para as cidades. As soluções propostas eram enviadas para análise do Boulé. Olha só, aqui o Boulé, ou também chamado de Conselho dos 500, porque esse Boulé é um órgão formado por 500 pessoas, 500 cidadãos, tá bom? Esses cidadãos, eles teriam que ser pessoas que tivessem que fossem maiores do que 30 anos. Esses membros do Boulé, eles analisavam a proposta, tá bom? A proposta para a cidade, eles analisavam. Eles também poderiam sugerir mudanças, poderiam não sugerir mudanças para essas propostas, tá bom? Então, esse Boulé, depois que ele analisava as leis, as propostas, eles voltavam para a eclésia, tá? Por isso que tá essas duas setinhas aqui, ó. Projetos de leis da eclésia foi para o Boulé eles vão analisar e vão voltar de novo para a eclésia, certo? As decisões tomadas pela eclésia eram irrevogáveis, tá bom? Então, assim, a eclésia, depois que ela decidia... Vamos continuar, a gente chegou a concluir a leitura daqui. Após a análise do Boulé, depois que voltava daqui o projeto de lei,
que poderia sugerir ou não alterações, após a análise do Boulé, os cidadãos votavam a proposta, sinalizando com a mão levantada os votos a favor. Se fosse aprovada, a proposta era enviada ao magistrado, que elaborava a lei. Tá bom? Então, assim, depois do Boulé, o projeto ele voltava, a Eclésia fazia uma grande votação com todos os cidadãos, tá bom? Todos os cidadãos poderiam participar. Então, vamos ler também esse Areópago e o Elieia. Acredito que é assim que se lê. Vamos ler esse primeiro aqui. O que era esse Areópago? Conselho especial composto de aristocratas, acionado normalmente em períodos de crise, quando, por isso, recebia amplos poderes. Também tinha aqui o Elieia, que era o Tribunal Popular de Atenas, no qual 6.000 cidadãos exerciam o papel de juízes. Vamos passar. Então, a gente já conheceu aqui um pouquinho como funciona a democracia ateniense, tá bom? Democracia ateniense não era para todos. Por que a democracia ateniense ela não era para todos? Porque só era considerado cidadão, só podia participar das eclésias, daquelas assembleias, quem era maior de 18 anos, quem era filho de pessoas atenienses, tá bom? Essas outras pessoas que não se encaixavam dentro desse perfil, essas pessoas elas não eram consideradas cidadãs. Quem eram essas pessoas? Os escravos, os estrangeiros, tá bom? Os escravos estrangeiros, as mulheres também não eram consideradas cidadãs. Esse grupo que eu estou falando, eles não tinham direito a participar das assembleias, tá legal? E aqui, no segundo ponto, eu coloquei, havia remuneração para os cidadãos? Isso aqui é uma pergunta que está lá no nosso livro, tá bom? Havia algum tipo de remuneração para essas pessoas, esses cidadãos que iam para essas assembleias votar? Pois é, os cidadãos não eram inicialmente, tá? Inicialmente eles não eram remunerados para participar dessas assembleias. Por isso, justamente por isso que muitos deles deixavam de participar dessas votações, porque como eles não eram remunerados, eles sempre priorizavam trabalhar do que participar das assembleias, tá bom? Somente a partir de 395 a.C. que começaram a receber para participar dessas votações. Coloquei apenas esse espelho para falar um pouquinho sobre a Esparta. Então, nós vamos conhecer um pouco sobre a sociedade espartana. Para início, nós vamos ler esse primeiro tópico. Esparta foi outra importante cidade-estado grega, localizada na região da Lacônia. Foi fundada pelos dórios por volta do século 9 a.C. Já dominavam quase todas as regiões vizinhas a Esparta, como a Messênia. Aí eu coloquei aqui esses 3 grupos que a gente encontra na cidade de Esparta, tá bom? Esses 3 grupos, que são os espartanos, os periecos e os ilotas, tá bom? Os espartanos, quem eram os espartanos? Ele era um único grupo de cidadãos, eles dedicavam-se totalmente à formação militar e à arte da guerra. Os periecos, eu vou falar um pouquinho sobre quem eram esses periecos. Eles eram homens livres, tá bom? Homens livres que não eram considerados cidadãos espartanos. Eles se dedicavam ao comércio. Também tem esse outro grupo na cidade de Esparta, que é chamado de ilotas. Quem são esses ilotas?
Esses ilotas, eles são os povos dominados e transformados em servos pelos espartanos, tá bom? Aqui eu coloquei a forma de governo, a oligarquia, foi a forma de governo que predominou na cidade de Esparta. Vocês se lembram o que é oligarquia? Oligarquia era a forma de governo em que o poder político está concentrado no pequeno número pertencente a uma mesma família, um mesmo partido político ou um mesmo grupo econômico, tá bom? No caso, em Esparta, o poder estava concentrado nas mãos dos reis. E essa foi a nossa recapitulação de hoje. Hoje nós falamos um pouquinho sobre a Grécia, sobre a formação dos estados nacionais. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula e estudem em casa também. Até a próxima. Tchau!